Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar tentando explicar um pouco mais sobre a pesquisa operacional, e o que eu vou tentar fazer é ser um pouco mais objetivo, mostrando basicamente o que a gente utiliza nos exercícios. E eu vou focar aqui na parte matemática, tá pessoal? Por quê? Porque eu acredito que a parte conceitual não seja a maior dificuldade de vocês. Acredito que seja a parte matemática, tá bom? Porque pelo que eu tô vendo ali que vocês estão colocando no dúvidas da disciplina, é referente à hora de resolver os exercícios, né? Não estão conseguindo entender a matéria. Então eu vou mostrar aqui algumas coisas. Basicamente, pessoal, o que a gente vai utilizar é essa parte aqui, ó, que está aqui na formulação teórica, que diz que o seguinte, ó: um modelo matemático de programação linear em problemas de pesquisa operacional é apresentado pela seguinte notação em termos de variáveis de decisão: função, objetivo e restrições. Ou seja, diz o seguinte, ó, que o máximo ou o mínimo ali, quando perguntar para nós, dependendo do exercício, é o seguinte, é, ó, é o somatório, tá? Esse símbolo aqui, ó. Deixa eu só pegar. Essa parte aqui é o que a gente vai usar mais, ó. Tá? Basicamente o que a gente mais usa é esse. O que é aquele símbolo aqui, ó? Aquele símbolo ali, ó, é o somatório. CJ, XJ. Ou seja, tá dizendo que a gente vai ter que fazer um somatório do produto, né? Porque tá esse número CJ e aquele número XJ multiplicados, certo? Então eu vou ter que fazer o somatório dessas variáveis. E diz aqui, ó, CJ, AEJ e BJ são constantes fornecidas nos problemas de PL, que seria o quê? A nossa programação linear. Aqui, pessoal, tá linear, mas isso daqui deve ter sido algum erro do autor na hora de digitar ou ali do pessoal da diagramação, tá bom? Linear. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Isso aqui que a empresa, após um processo de racionalização de produto, ficou com a disponibilidade de 2 recursos produtivos. Então, vocês já devem ter lido aqui, né, com certeza. E como é que a gente vai fazer esse exercício? Bom, primeiro a gente precisa determinar a função objetiva. A função objetiva é o que a gente fala ali como se fosse para maximizar ou para minimizar, né, o prejuízo, ou sei lá. Então, ó, como é que a gente utilizou lá? Ó? É o somatório, né, o máximo ou o mínimo vai ser o somatório de CJ vezes XJ. Então vamos lá, ó. A gente sabe que o lucro aqui, pessoal, ó, é 270 por unidade, né, do produto 1, e do produto 2 é 290 por unidade. Se a gente chamar de x1 a quantidade de produção do produto 1 e de x2 a quantidade de produto 2, é só agora a gente multiplicar o que? O CJ ali seria o valor do lucro. Então vai ficar, ó, vamos fazer o somatório. Eu vou botar assim, ó, maximizar o lucro, vou botar só M mesmo, tá? Não tem problema. E vai ficar assim, ó, 270, ó, tá vendo? 270 é o C lá, CJ, digamos que é o C1 vezes x1, ó, então vai ficar 270 vezes x1 mais, ó, o somatório, né, tem que somar a outra, agora 290 x2, certo? Pode ver que aqui, ó, o autor já faz isso, ó, maximizar o lucro, 270 mais 290 x2, ou seja, ó, esse somatório aqui, certo? O símbolo de somatório, tá bom? Somatório por quê? Porque eu pego o primeiro produto, faço o produto, ó, entre o lucro vezes a quantidade, mais depois
o produto de novo, né, porque é um somatório, né, pessoal, depende das variáveis, 290 vezes x2. Se tivesse mais outro produto, seria mais, sei lá, vamos botar que seja 310, porque está aumentando aqui de 20 em 20. 310 vezes x3, tá? Se tivesse, tá, pessoal? Como não tem, pode desconsiderar aquilo dali que eu fiz. Certo? Bom, agora diz o seguinte, ó, que a gente vai ter que fazer agora, que também tem lá na nossa, aqui ó, que essas são as restrições, ó. O que que diz nas restrições, pessoal? Ó, diz ali, ó, sujeito a. Aí o que que eu preciso? Fazer, ó, o somatório. Vou só pegar a caneta aqui para onde eu estiver escrevendo vocês entenderem. Ó, eu tô tentando falar dessa parte aqui, ó. Tá? Claro que sempre quando a gente vê uma definição matemática, a gente acaba tendo as dificuldades em interpretar, porque tem muitos sinais da matemática para a gente abreviar, digamos assim, as ideias, né? Então, diz ali que é o seguinte, ó, quais são as restrições? Sujeito a, né? O que que é? O somatório de A e J, XJ, menor ou igual ou maior ou igual. Para quem não lembra, pessoal, ó, símbolo de, tipo, vou botar assim, ó, x é menor ou igual a 3, x igual a 3 e x maior ou igual a 3. Isso aqui são só os símbolos, né, de inequações. Tá bom? Bom, então vamos para a parte prática lá. Ó. O que a gente vai fazer? Ó? Diz o seguinte, ó. Olha só, do produto 1, a gente tem 2 ali, recursos por uma unidade, ali o produto 2, 5, e a disponibilidade dos recursos 1 e 2 é 110. Então, olha só, vamos fazer ali, ó. Lembrem, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó, que, ó, só vai mudar aqui, pessoal, ó, do máximo e do mínimo. Eu vou até arriscar de novo aqui. Ó, percebam que a única coisa que vai mudar, o XJ é o mesmo. E o que é o XJ? É o que a gente vai chamar da quantidade 1 ou da quantidade 2. A única coisa que vai mudar é a J, no caso, ali, que seria a da disponibilidade dos recursos, e o CJ, que seria o lucro ali, né? Tá? O valor do lucro. Então, é isso que vai mudar. O XJ vai continuar ali, o X1 e o X2 nesse caso. Então, olha só aqui, ó. Olha como é fácil. A gente vai pegar aqui, ó. Tem 2 recursos do produto 1, 2 recursos do produto 2 e a disponibilidade é 110. Então, o que eu vou fazer? Ó, o somatório do produto. Então, vai ser 2 vezes a quantidade do produto 1, somatório, então tem que somar, 5 vezes a quantidade do produto 2. Só que olha só, eu tenho só 110 desses recursos. Então quer dizer que isso daqui vai ser menor ou igual a 110, porque o máximo que eu vou poder usar é 110 desses recursos, certo? Ó, e basicamente a gente só pegar essa coluna aqui. Depois, vou para essa coluna aqui do lado, ó. De novo, não precisa nem pensar muito, pessoal. Ó, 3 vezes a quantidade do recurso 1 mais 5 vezes a quantidade do recurso 2 tem que ser menor ou igual a 100, porque tem só 100 desses recursos ali, certo? Bom, eu não vou explicar tanto assim a parte teórica, pessoal, porque tudo aqui está bem explicado, eu acredito, pelo autor, tá? Então, ó, aqui exatamente a primeira restrição, somatório ali, né? E depois a segunda restrição. E qual é a terceira restrição, pessoal? Ó, que eu não coloquei aqui, mas que geralmente a gente vai fazer, é que a quantidade do produto 1 e produto 2, eles devem ser somente valores de 0 ou superiores. Ou seja, como é quantidade, pessoal, quantidade não tem número negativo, né? Não vai ter quantidade negativa. Então elas vão ter que ser o quê? Maior ou iguais a 0. O que está escrito aqui, ó, digamos assim, na nossa língua, em português, ó, é que a quantidade aqui, x1, ela tem que ser, ó, maior ou igual a 0. Tá?
E a x2 também, está escrito exatamente isso, tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque são quantidades. Essa notação aqui, pessoal, de maior ou igual, menor, isso daqui é, digamos assim, matemática básica, né? Ou seja, vocês devem ter aprendido na cadeira de matemática básica, ou também ali quando estudaram conjuntos no primeiro ano do ensino médio, ou quando estudaram equações ali pelo sétimo ano, tá, do ensino fundamental. Caso vocês tenham dificuldade nessa parte, vocês têm que escrever ali para mim, não estou entendendo a parte de inequações ou aqueles símbolos. Isso tudo me ajuda, pessoal, na hora de eu montar uma explicação para vocês, tá? Bem, vamos continuar aqui, vamos pegar um outro exercício. Deixa eu pegar aqui, contextos e práticas, beleza. Diz que, uma fábrica de móveis produz dois produtos, P1 e P2. O lucro por unidade de P1 é 120 e o lucro unitário de P2, né, por unidade unitária é a mesma coisa, né, pessoal? De P2 é 170. A empresa verificou que são necessárias 2 horas para fabricar uma unidade de P1 e 3 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo mensal disponível para essas atividades é de 120 horas. As demandas esperadas para os dois produtos levaram o gestor da empresa a decidir quais os montantes a serem produzidos do produto P1 e P2. Não devem ultrapassar 40 unidades de P1 e nem 30 unidades de P2, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração, pessoal? Primeiro, as horas, né, os limites superiores de horas por unidade de produção dos produtos P1 e P2, eles têm que ser menor ou igual ao total das horas, das atividades, né, dessas produções. Então, vamos fazer o seguinte, lembram, pessoal, que eu acabei de explicar para vocês ali, de maximizar. Qual é a função, né, que a gente chama de função objetiva? Para maximizar ou minimizar, que eu vou botar só pelo um M aqui, tá? Então vai ser o que, Primeiro, a gente sempre vai ter que chamar de x1 a quantidade de produção de um produto 1, digamos assim, e de x2 a quantidade de um produto 2, tá? Isso não quer dizer que é o produto por causa do 1 e por causa do 2, tá, pessoal? Podia ser qualquer produto. Nesse caso, o autor ele tá colocando assim numa forma que fica bem amplo, tá? Mas poderia colocar qual é o produto ali, por exemplo, uma mesa e uma cadeira. Poderia ser isso daí. Daí a gente vai ter que chamar um de 1 e outro de 2, tá? Bom, como é que a gente faz essa função objetiva? Seria o que? Eu só pego o lucro, por exemplo, do produto 1, 120 vezes x1, somatório, né? De 170 vezes x2. Lembra lá da fórmula, somatório de... Era CJ, XJ. Lembra? Essa daqui era do maximizar o lucro. Exatamente o que a gente fez, o somatório do produto de CJ, que é o lucro no caso, vezes a quantidade. Então, tá ali, lucro vezes quantidade. Como é somatório, esse símbolo aqui é o sigma, né? É somatório. Então, soma com o próximo produto. Se tivesse outro produto, soma próximo produto. Bom, agora diz o seguinte, que a produção, é necessário 2 horas para fabricar P1 e de 3 horas para fabricar P2, tá? E que o tempo mensal dessas atividades é 120 horas, ou seja, não posso extrapolar essas 120 horas. Então o que eu vou escrever, aqui? Se eu multiplicar por 2 horas a quantidade de produção do nosso produto 1, mais 3 horas a produção do nosso produto 2, isso daqui tem que ser menor ou igual a 120 horas. Certo? Isso já está definido ali no problema. Eu sei que vocês podem pensar assim, mas esse parece que não tem muita coisa a ver com o exercício que a gente fez de cima. Claro, pessoal, porque o que acontece? Quando são exercícios assim de aplicação, não vai ter aquela, digamos assim, uma receita de bolo, né? Claro que vocês vão ver que os exercícios são muito parecidos na hora de resolver. Mas
não vai ter aquela receita de bolo. Por exemplo, vai ser sempre assim, vai ser tanto assim. Claro, o que vai ser sempre vai ser o lucro vezes a quantidade. E a gente também tem que relacionar, né, as coisas. Por exemplo, agora a gente relacionou com horas. No outro exercício lá, a gente teve que relacionar foi com os recursos, a quantidade de recursos. Então isso vai depender de problema para problema, tá? Mas o que acontece? Matemática, pessoal, a gente só aprende fazendo, né? Não adianta, a gente tem que seguir fazendo. Assim é matemática ou como qualquer outra coisa na vida, a gente só aprende se a gente ficar praticando. Bom, outra coisa que diz ali agora é que as quantidades do produto P1 não devem ultrapassar 40 e a do P2 30. Então, vou colocar mais essa restrição, ou seja, a quantidade de produtos do X1, eles não podem ultrapassar 40 unidades. Então, ó, tem que ser menor que 40. E X2 tem que ser menor ou igual a 30. Tá bom? E qual é a próxima restrição, pessoal? Olha só, quando a gente está dizendo que o x tem que ser menor que 40, eu estou dizendo todos os números menores que 40. Então eu estou colocando que o x tem que ser menor que... Pode ser 0, menos 1, menos 2. Mas não pode, a gente sabe que o número não pode ser negativo. Então eu vou colocar também que o x1 ele tem que ser maior ou igual a 0. E que o x2 ele tem que ser maior ou igual a 0, tá bom? A gente poderia escrever assim, ó, também, ó. Claro que o autor aqui não utiliza essa linguagem, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui, porque vocês devem lembrar isso daqui de conjuntos. Deixa eu ver onde é que eu posso escrever aqui. Bom, eu vou apagar aqui. Vocês já entenderam aqui como é que funciona, né? Só vou colocar ali, ó. Poderia escrever assim, ó. Ficaria até melhor, ó. X1 tem que ser menor ou igual a 40, maior ou igual a 0. Poderia ser assim. E o x2 menor ou igual a 30, maior ou igual a 0. Assim ficaria até, digamos assim, mais bonito matematicamente, tá? Mas tanto faz, pessoal, o jeito que vocês fizerem ali, tá bom? Pode colocar primeiro a outra restrição, que x1 tem que ser menor ou igual a 40, e depois colocar lá no final que x1 tem que ser maior ou igual a 0. Tá bom? Não tem problema. Essas duas restrições ocasionam, digamos assim, essa daqui, ó, é a mesma coisa. Tá? O jeito de escrever. Só que, claro, de repente a matemática de vocês está, como é que eu posso dizer assim, um pouquinho enferrujada, e aí vocês não estão lembrando, tá bom? Mas como eu disse, isso daí não é demérito para ninguém, você só tem que praticar e quando não entender tem que perguntar, tá bom? Bom, vamos pegar um outro exercício aqui, ó. Olha só, esse daqui eu garanto que vocês já vão conseguir fazer mais fácil. Por quê? Porque agora a gente já pegou bem a manha, digamos assim, de como é que a gente faz, né? Então vamos lá, ó. Aqui está dizendo a empresa, tem os recursos e tal. E olha só, esse tipo de exercício é um exercício, digamos assim, mais fácil quando tem a tabela aqui, tá? Mas por quê? Porque com a tabela, basicamente, a gente não precisa interpretar muito. Porque está dizendo ali, ó, que tem 2 recursos por unidade do produto 1, 4 recursos por unidade do produto 2 e que tem 100 de disponibilidade desse recurso, tá bom? Do recurso 2 também está lá e do recurso 3. Então, digamos assim que a gente vai resolver por recurso, tá bom? Então, vamos lá, olha aqui. Diz o seguinte, ó, qual é a quantidade de produção mensal P1 e P2 que traz maior lucro para a empresa? Então, pessoal, qual é? Vamos pegar aqui, ó, a função para maximizar vai ser o que, ó? Sempre o lucro do produto 1, né? Que nesse caso é 120 por... eu esqueci, né? A gente sempre vai chamar, desculpa, pessoal, aqui, ó, só para antes de começar. X1 de a quantidade de produção do produto P1 e de X2 a quantidade de produto do produto 2, tá? Poderia ter também do produto 3, mas nesse caso não diz aqui, tá? Então, a gente vai só resolver assim, dessa maneira. Então vai ser, ó, 120 vezes x1 mais 150 vezes x2. Bem facinho. Bom, aí diz o seguinte, ó, quais são as restrições do problema? Então vamos lá, olha só.
tá ali, ó, o recurso que eu tenho por unidade. Então, eu vou botar ali, ó, 2 vezes x1, ó, só por coluna aqui, pessoal, ó, se vocês quiserem um jeito mais decorado, digamos assim, ó. Só seguir a coluna, ó, 2x1 mais 4x2, né? Porque 4 recursos a gente tem pela quantidade de produto x2. Esses recursos eles têm que ser menor ou igual a 100, né? Porque eu só tenho 100 desses recursos por mês. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o outro, ó, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 90. E do recurso 13, então vou botar lá, ó, 5 vezes x1 mais 3 vezes x2 menor ou igual a 120. Certo? Bom, e quais são as próximas restrições? Como a gente está falando, pessoal? Basicamente, só do produto 1 e do produto 2, a gente não está falando nada de produto 3. Claro que aqui está falando de recurso 3, mas isso daqui não tem nada a ver, porque são 3 recursos para esse produto. Digamos que seja... o produto 1 seja uma cadeira. Então, digamos que o recurso 1 seja o estofado, o recurso 2 seja a madeira e o recurso 3 seja o parafuso, tá? Então, é isso que a gente tem que imaginar, tá? Bom, então quais são o próximo? Eu tenho que as quantidades, não posso esquecer disso, elas têm que ser maior ou iguais a zero. Ó, x2 tem que ser maior ou igual a zero. Certo, pessoal? Então tá prontinho o exercício, tá bom? Bem tranquilo. Ó, vamos pro outro aqui, ó. Mesma coisa, ó. Só deixa eu ver o seguinte. Ah, aqui tem a resposta, né? Bom, mas aqui pra gente não... A gente nem vai precisar muito ver a resposta aqui, tá bom? Vamos fazer aqui. Que é o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Desse tipo aqui, quando tem tabela, pessoal, vocês já viram que não vai nem precisar pensar muito, ó. Os exercícios bem parecidos. Então vai ficar o que, ó? Bom, primeira coisa, para maximizar o lucro, a função objetiva. Qual vai ser, ó? P1, bom, primeira coisa, né? x1, quantidade do produto P1, e x2, quantidade do produto 2. Então vai ficar o que, ó? Lucro de 100 para o P1 e lucro de 120 para o P2. Então a função vai ser barbada, ó. A função para maximizar vai ser 100 vezes o nosso produto 1 mais 120 vezes a quantidade do nosso produto 2. Depois, ó, só seguir a coluna, né, pessoal? Quando tem assim produto, os recursos e a disponibilidade para o recurso, vai ficar fácil, ó. Vai ficar 2 vezes x1 mais 3 vezes x2 menor ou igual a 110. Próximo, 3 vezes x1 mais 4 vezes x2 menor ou igual a 100. E o outro vai ficar, só vou botar aqui em cima, tá, pessoal? Eu sei que vai ficar um pouco bagunçado, mas vai ficar, ó, 6x1 mais 5x2 menor ou igual a 130. E logicamente eu tenho que colocar aqui vou botar só aqui do lado, porque vocês estão vendo aqui que está subindo aqui essa... Eu não consigo escrever, ó, vai ficar então que o x1 tem que ser maior ou igual a zero e que o x2 tem que ser maior ou igual a zero. Tá, pessoal? Barbadinha essa daí, tá? Facinho. Bom, pessoal, essa parte aqui de solução de modelos de programação linear pelo método gráfico, eu acredito que está bem explicado aqui, tá? Porque agora que vocês já entenderam, digamos assim, ali a nossa célula, desculpa, o nosso bloco 2, na hora de resolver os problemas, vocês vão ver que aqui é bem parecido, exatamente igual, tá? A única coisa assim é que a gente vai usar um método gráfico para resolver, que nesse caso aqui o autor apresenta alguns vídeos que utiliza o GeoGebra, tá bom? Então, bem tranquilo, tá bom? Acredito que seja. Se por acaso vocês tiverem dúvida nessa parte, vocês me escrevam ali que eu vou ver agora como é que eu vou montando os vídeos, tá, pessoal? Mas eu preciso também do feedback de vocês.
ou vocês comentem ali, ou comentem na minha publicação aqui, que eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Tá bom? Se tiverem com alguma dúvida, por favor, né, entrar em contato aí comigo, tá bom, pessoal?